Gênesis capítulo 15. Eu preguei essa mensagem já deve fazer uns... O Caio está com 13 anos, né? Já deve fazer uns 11 anos. E no dia que eu fui pregar essa mensagem, pastor, o obreiro da igreja parece que estava meio... Aí eu fiz a mesma pergunta que eu fiz para o senhor: quanto tempo que eu tenho? Ele me passou o microfone 10 para as 9 e falou assim: 9h05 no máximo. Eu falei: misericórdia. E eu passei uma semana, irmãos, orando, jejuando, subindo ao monte para poder pregar. Aí quando eu cheguei lá, o irmão fez isso. Eu falei: misericórdia. Eu falei: mas eu não vou deixar de falar. Eu li o texto. Quando eu acabei de ler o texto, eu comecei a falar. Eu não preguei no dia. A glória de Deus invadiu a igreja. Os jovens sendo batizados com o Espírito Santo, o ciclo de oração todo renovado. Eu não entendi o irmão. A igreja toda avivada e dando a bênção apostólica. Eu falei: misericórdia, Jesus, o que eu fiz com esse homem? Né? E eu fiquei feliz. Eu falei para o pastor assim: agora vai terminar o culto. Eu falei: enquanto Deus quiser falar, né? Então a gente fica mais tranquilo. Amém. E vê que é uma igreja que ama a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, a partir do versículo de número 1, Gênesis capítulo 15. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse-lhe: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiam. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Amém? Podeis nos assentar em nome de Jesus, que já fez a oração por nós.
Eu acredito que os irmãos já leram esse texto da Bíblia, né? Muitos, às vezes, quando inicia um ano, ele fala assim: eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Aí ele começa em Gênesis, costuma parar logo em Êxodo, mas com certeza já leu esse texto alguma vez na sua casa, sim ou não? Amém. Aqui nós temos Abrão, um homem que Deus um dia o chamou da casa do seu pai, na terra de Ur dos Caldeus. Deus o chama e faz-lhe uma promessa. Logo que Deus o chama, Deus já faz a ele uma promessa. Ele disse: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E essa terra Deus prometeu a dá-la a Abrão por herança, por promessa. E Abrão era um homem de fé, porque uma coisa é alguém chegar para mim e falar assim: vai para a cidade tal. Hoje, com a tecnologia que temos, você coloca no GPS, no Waze, alguma coisa no celular, ele vai te dar a rota certinha, você sabe quantos quilômetros, quanto tempo, quantas horas você vai gastar para chegar nessa cidade. Mas quando Deus chama Abrão e disse para ele: vai para a terra que eu te mostrarei, Deus não deu mapa, Deus não disse onde era, Deus não falou para ele quanto tempo ele gastaria para chegar lá. Mas ele, ouvindo a voz de Deus, ele acreditou naquela palavra. E ele saiu pela fé em busca de uma terra que ele não conhecia, de uma terra que ele não sabia onde estava, mas ele sabia dentro do seu coração que quem o chamou era fiel para cumprir a palavra dele. Então ele sai e vai em busca do desconhecido, da terra que ele não sabia onde estava. E a Bíblia nos conta várias histórias sobre Abrão. E a Bíblia vai nos dizer que ele era casado com Sarai, e Sarai era uma mulher estéril. E todo sonho de um homem, de uma mulher, quando se casa, é construir uma família, ter os seus filhos. E Abrão, sempre que surgiu uma oportunidade, ele colocava essa conversa na mesa com Deus: Senhor, eu estou ficando velho, eu estou sem filhos, como é que vai ser a minha posteridade? E Deus promete que daria para ele um filho, só que o tempo vai passando e a promessa não chegava. E a Bíblia vai dizer que Abrão tinha um sobrinho por nome de Ló, e a Bíblia vai dizer que em um determinado tempo houve uma guerra entre 5 reis contra 4 reis, e nessa bagunça de guerra, a Bíblia diz que Ló é levado cativo. Abrão, que era um homem tranquilo, ele junta os seus servos e vai resgatar o seu sobrinho. E ele vai e traz Ló de volta com a sua mulher, com tudo que ele tinha e que tinha sido levado, e traz de volta. Só que o exército era numeroso, e se não me falha a memória, Abraão faz essa façanha com 300 e poucos homens. E a Bíblia vai nos dizer que logo após isso, nós chegamos no capítulo 15, e Abrão agora ele teme. Eu costumo dar um exemplo: quando a gente é pequeno, está na escola, sempre na escola tem um valentão, tem um que quer comandar a área da escola, e quando o mais fraco consegue acertar um tapa, um soco nele, ele se vangloria: eu bati nele, eu acertei ele. Mas no dia seguinte ele fala assim: e agora, como é que eu vou para a escola? Ele vai me pegar lá. Foi o pensamento de Abrão. Abrão agora ele vai lá, com poucos homens, resgata Ló, vem para a sua terra, e agora ele está preocupado. E no capítulo 15, a Bíblia vai nos dizer no versículo 1 que Deus já começa a falar assim com Abrão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Abraão estava preocupado e Deus sabia o motivo. Aí Deus está dizendo para ele: não temas, eu sou o seu escudo. Se vierem contra ti, vão encontrar comigo primeiro. Muitas das vezes na nossa vida é assim, né? Às vezes a gente teme
a gente se tranca, a gente fica com medo das coisas que estão acontecendo à nossa volta, mas a palavra de Deus para mim e para você hoje, o Senhor é o nosso escudo. Não temas, não temas, Ele nos guarda. Abraão, aproveitando o momento da conversa, ele já joga na mesa de novo. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos. Quem vai ser o herdeiro da minha casa? É o Damasceno Eliezer. O Senhor disse: não é ele não, mas é o que nascerá de ti que vai herdar. Como saberei, Senhor? Aí Deus agora pede para Abraão um sacrifício. E esse sacrifício que Deus pede para Abraão era algo diferente, que Abraão nunca tinha feito. Deus diz para ele assim, porque Abraão estava acostumado a oferecer sacrifício, pegava um animal, uma coisa e levava para oferecer. Mas agora Deus diz para ele o que ele quer que seja oferecido em cima do altar. Ele disse a Abraão: pega uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses e os partiu pelo meio e colocou em cima do altar, um de frente para o outro, cada banda de frente para a outra banda. E aí, Senhor, vigia, toma conta do que está em cima do altar. E Abraão está ali com todos os animais partidos em cima do altar e nada. Deus não deu ordem para ele colocar o fogo, Deus não deu ordem para ele fazer nada, apenas pediu para ele fazer isso. E a Bíblia diz que as aves vinham para comer a carne daqueles animais que estavam mortos em cima do altar, porém Abraão as enxotava. Abraão pegava, não sei se um pedaço de pau, alguma coisa, e todas as aves vinham, ele a enxotava, a expulsava. E isso foi um dia inteiro, ao ponto de Abraão se cansar e dormir. Caiu no sono pesado. Aqui nós vemos e imaginamos a cena, aquele monte de animal partido, sangue escorrendo, Abraão com um pedaço de pau enxotando as aves. Só que quando olhamos estas aves vindo, a Bíblia diz um dia, Jesus diz que o semeador saiu para semear e uma parte da semente caiu na beira do caminho. Vindo as aves do céu, arrebataram, comeram aquela semente. Quando Jesus vai explicar para os discípulos essa parábola, ele diz assim: as aves que vieram e comeram a semente é o diabo, é o inimigo. Aqui nesse altar nós temos 2 representações. Nós temos em cima do altar a descendência de Abraão e nós temos as aves querendo tirar de cima do altar aquilo que Abraão tinha colocado. E as aves na Bíblia representam o diabo. Se você vê toda a história de Abraão, depois teve seu nome mudado para Abraão, a história de Isaac, depois veio Esaú e Jacó, sempre tinha um dedinho de Satanás no meio, querendo bagunçar com os planos de Deus. Porque o diabo é assim, quando ele olha para uma pessoa que não tem promessa, que não tem nada sobre a sua vida, ele não se preocupa. Mas quando ele vê que Deus olhou para você com um olhar diferente, te fez uma promessa, aí ele vem em peso contra a sua vida, para tentar tirar aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida. Quando Deus disse para Abraão: traz uma bezerra de 3 anos,
Eu não sei se os irmãos já viram, uma bezerra de 3 anos, ela está com toda a sua força. Uma bezerra de 3 anos, ela está pronta para reproduzir. Traz para mim, eu preciso de força sobre o altar, eu preciso de produtividade sobre o altar. Traz também uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos e coloca em cima do altar. Ou seja, era um sacrifício substitutivo. Como assim? Traz a bezerra, Abraão. Senhor, e se eu não conseguir a bezerra? Aí então você traz a cabra. E se não tiver a cabra, traz o carneiro. Se não tiver o carneiro, tem a rolinha. Se não tiver a rolinha, ainda vai sobrar um pombinho. Mas em cima do altar nunca pode faltar nada. Em cima do altar sempre tem que ter algo para se apresentar ao Senhor. Olhe bem para nós, a igreja do Senhor aqui hoje. Nós temos aqui dentro, se nós observarmos, nós temos crianças. Nós temos crianças de colo. Nós temos irmãos que já estão com uma idade mais avançada. E qual é a realidade da nossa vida? Nós nascemos, crescemos, nós casamos, reproduzimos, envelhecemos e um dia vamos dormir no Senhor. Essa é a realidade da vida. Então, quando você entra dentro de uma igreja e você encontra as crianças andando, você deve dar um sorriso e falar assim: em cima do altar não vai faltar ninguém. Um dia o pastor vai dormir no Senhor, mas com certeza Deus já tem alguém para colocar no lugar dele, porque em cima do altar não vai faltar ninguém. Vai demorar muito, pastor, não preocupa não. Vai demorar muito. Em cima do altar nunca vai faltar. Quando o pastor disse aqui: abraça o seu irmão, diga para ele: eu te amo. Se os irmãos voltarem uns anos atrás, surgiu aí uma pandemia que não podia pegar na mão, que não podia conversar perto, que tinha que usar máscara, querendo afastar as pessoas umas das outras. Mas louvado seja Deus que aqui nós estamos. Morreu centenas de milhares de pessoas, mas Deus te preservou com vida. Hoje você pode abraçar o seu irmão e dizer para ele: eu te amo em Cristo Jesus. Olha! Por que isso? Porque em cima do altar nunca vai faltar. Olhem para a história de Abraão. Com o passar do tempo, a Bíblia vai dizer que Sara, que tinha o nome de Sarai, agora ela gera Isaac. A Bíblia vai dizer que Isaac casa com Rebeca, e Rebeca tinha o mesmo problema da sua sogra, era também estéril. Mas o Deus que prometeu para Abraão é o mesmo Deus agora da vida de Isaac. E da mesma forma que ele foi com Abraão, ele disse: eu serei contigo, Isaac. Isaac tem, quando Rebeca fica grávida, o Senhor fala diretamente com ela: dentro do seu ventre tem 2 nações, uma será mais poderosa que a outra. E a Bíblia diz que os meninos brigaram. Nasce Jacó e Esaú. E a Bíblia vai dizer que com o passar dos tempos, Deus se manifesta a Jacó e diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Assim como fui com eles, eu também serei contigo. E os tempos vem passando, e a Bíblia vai dizer que de Jacó nasce 12 filhos e uma filha. A Bíblia vai dizer que com o passar do tempo eles são levados para o Egito e cumpre-se a palavra do Senhor. 400 anos estão sendo afligidos no Egito, mas começam a clamar ao Senhor. E Deus os liberta de lá, com mão forte, com prodígios, com manifestação do sobrenatural dentro do Egito. Nós conhecemos essa história. Deus os tira de lá. E ele sai de lá um povo abençoado e rico, porque eles receberam os salários de 400 anos. E eles agora estão caminhando rumo à terra que Deus prometeu a Abraão. E o que nos chama a atenção é que Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu.
E o escritor aos Hebreus vai lembrar disso, e ele diz assim: Abraão morreu. Ele está na escala dos heróis da fé. Ele viu a promessa de longe, morreu em paz, farto de dias. Mas no coração de Abraão ele dizia assim: eu posso até não possuir aquela, mas eu sei que tem uma pátria, uma terra bem melhor preparada para mim. Deus, ele é fiel para cumprir com a palavra dele, irmão. Às vezes nós nos preocupamos demais com as coisas aqui e nos esquecemos que Deus preparou um lugar maravilhoso para nós. Nós somos aqui peregrinos nessa terra. Isso que Abraão habitava de tenda em tenda. Eu não vou construir um lugar sólido para me ficar, não, porque eu estou em busca da promessa que Deus me fez. Era o pensamento de Abraão. E observe que toda vez que Abraão começava a assentar no seu coração o desejo de ficar naquele lugar, Deus dizia: levanta acampamento, Abraão, e vai para a terra tal. Por quê? Abraão nunca se esquecer da promessa. Deus é um Deus de movimento. Deus sempre vai movimentar alguma coisa. Quando Ele vê que você está quietinho demais, está assentando demais no seu coração alguma coisa, Deus vai lá e tira uma peça. Para quê? Porque Deus é ruim? Não. Você voltar lá para os pezinhos dele de novo. Tem um dia que ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu quero um sacrifício. Pega teu filho Isaque e sobe ao monte. E Deus pede Isaque em sacrifício. Porque a atenção de Abraão era de Isaque. Tudo de Abraão agora é de Isaque. Deus disse: não, Abraão, eu tenho que ser o primeiro na sua vida. Então é por isso que muitas das vezes Deus vai lá e tira uma coisinha ou outra. Não é porque Deus é ruim, quer te ver chorar, quer te ver sofrer, não. É para você entender que Ele é o primeiro na sua vida. O primeiro na sua vida. Agora olhemos aqui. Eu disse que em cima do altar nunca vai faltar ninguém. Nós olhamos para os nossos dias hoje, olhamos para dentro de muitas igrejas e sentimos vergonha devido a tantas coisas que estão acontecendo em cima de muitos altares por aí. Aí nós olhamos e perguntamos: será que Deus está nisso? Será que isso está acontecendo com a permissão de Deus? Nós vemos tanta coisa acontecendo e muitas das vezes nos calamos diante da situação. Mas nós não podemos nos calar diante de algumas coisas. Os dias que nós estamos vivendo, o apóstolo Paulo, em seus dias, ele, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo a sua carta ao jovem Timóteo, ele diz assim: Timóteo, os últimos dias serão trabalhosos, serão dificultosos, haverá um tempo de apostasia, e nós temos visto nos nossos dias, muitos estão se apostatando da fé. Pessoas que outrora pregava a palavra da forma que ela é, sem cortar a volta, hoje muitas das vezes ele corta uma voltinha para massagear o ego de um, para aceitar a vontade de outra. Mas a minha Bíblia diz assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Nós temos visto muitos altares por aí querendo imitar o altar do Senhor e oferecendo um caminho largo e espaçoso. Não, vem com estásio, não tem problema não, pode vir dessa forma. Não, a minha Bíblia diz que o caminho que conduz para o céu, ele é estreito, a porta é apertada. Então, para passar lá, não vamos passar de qualquer maneira. Nós temos que olhar para os nossos dias e aprender também uma coisa. Eu não estou aqui para apontar o seu erro, não. A Bíblia diz que eu tenho que examinar a mim mesmo. É você mesmo que tem que se examinar. O pastor citou aqui algo que nós gostamos demais: buscar o Senhor no monte de oração. Esses dias um jovem me mandou mensagem e falou: pastor,
nós vamos fazer uma campanha no monte, vamos com nós? Eu falei, vamos. Eu fui com eles, e quando eu subi ao monte, eu cheguei em casa e falei com a minha esposa assim, eu não vou ir mais não. Ela, porque eu falei, não vou não. E eles seguiram com aquele propósito lá que estava no coração deles, e eu observando em casa, eu falei com eles, no mesmo horário que vocês oraram, eu vou orar em casa. Amém, pastor? E orei intercedendo a Deus por eles, porque nós temos uma geração e está fraca na oração. Eu não sei quantos vão subir, pastor, para o monte. Eu lembro uma vez nós começamos uma campanha no monte, tinha quase 50 pessoas, terminou com 9, 10 pessoas. Sabe aquela oração gostosa que você talvez fez hoje ou ontem? Você entrou dentro do seu quarto, fechou a porta e conversou com Deus em secreto. Já fez essa oração? Se não fez, coloque em prática. Conversa com Deus em secreto dentro do seu quarto, porque eu toco muito nessa tecla. Os irmãos sabem, os irmãos estão comigo, minha esposa, minha irmã sabe, eu toco muito nessa tecla. Nós temos uma dificuldade muito grande hoje, e se não vigiarmos, Deus pode tirar alguma peça importante em nossas vidas, que vai nos fazer chorar, que nos vai fazer cair de rosto no chão, não porque Ele quer te ver sofrer, porque Ele te ama. E eu estou te alertando para você não passar por isso. Nós temos que observar para os nossos dias. Nós temos uma geração que está fraca na oração. O Senhor disse a Abraão, traz uma bezerra de 3 anos, força. A força da igreja, ela está fundamentada na oração, na palavra. Jesus um dia chega no templo e a Bíblia vai dizer que ele ficou irado. Ele não pecou, mas ele ficou irado. E a Bíblia diz que ele pega um chicote e entra dentro do templo. E quando ele chega dentro do templo, as mesas estavam postas, cambistas, vendendo animais dentro do templo. Jesus não ficou irado com os que vendiam. Ele ficou irado com a situação que estava acontecendo dentro do templo. Porque anualmente o povo subia a Jerusalém para sacrificar o Senhor, para cultuar o Senhor. Então um animal era separado e esse animal era guardado durante o ano todo para oferecer ao Senhor. Só que aí a coisa ficou tranquila, ficou mais fácil. O que criaram dentro do templo? Vamos aqui vender os animais, que aí não precisa do povo trazer um animal da sua casa. O povo vinha para o templo de mãos banando, aí chegava lá e comprava os animais das mesas dos cambistas e levava para o sacerdote. Detalhe, eram animais mancos, machucados, com feridas. E para Deus nós temos que oferecer o melhor. Tem muita gente que sai de casa e fala assim, eu estou indo para o culto, eu estou indo lá buscar uma bênção, eu estou indo lá receber alguma coisa. Mas é o contrário, irmão. Você não vem para aqui para ganhar, para receber, para buscar. Você vem aqui é para oferecer alguma coisa para o Senhor. E muitas das vezes o que acontece? A gente passa o dia inteiro irado com o esposo, irado com os filhos, brigado com a mãe, brigado com o pai. Aí de noite quer vir para o culto e receber alguma coisa de Deus. Não vai receber nada. O que Deus quer? Que você saia da tua casa para chegar aqui e oferecer um culto racional, agradável a Deus, e sair daqui transbordando de azeite. Transbordando por quê, pastor? Porque você já vem da sua casa cheio. E quando a unção nova desce sobre ti, ela transborda, porque você já veio cheio da sua casa. Nós temos que olhar para os nossos dias, e essa tem que ser uma preocupação nossa.
Muitas das vezes eu falo isso. Se nós nos preocuparmos hoje, assim como o pastor mencionou aqui acerca da escola bíblica dominical, hoje eu não vou falar aqui porque eu não conheço, mas em muitas igrejas por aí, a juventude não gosta de estudo bíblico, não gosta de oração, aí lá vai se esfriando um pouquinho mais, aí chega na igreja, muitas igrejas por aí têm um ministério de louvor formado pela juventude, e canta, que é uma beleza, afinadinho, sai tudo perfeito, o irmão chora, a irmã se emociona, a lágrima desce, mas quando sai da porta para fora, esqueceu tudo que aconteceu no culto. Mas Deus quer algo diferente. Deus quer que aconteça algo com você aqui, e daqui 3 meses você está dentro da sua casa, sentir aquele arrepio no corpo, aquela alegria, aquele gozo em se lembrar daquilo que aconteceu há 3 meses atrás, você começar a glorificar o nome do Senhor, e você começar a dizer: Senhor, que venha aquilo de novo, que aconteça de novo, e de novo, e de novo. É por isso, dia após dia, nós temos que ser renovados na presença do Senhor. Nós temos que nos preocupar com a nossa juventude. Este culto é um culto de intercessão. Comece a interceder. Qual é a mensagem pregada lá fora? Qual é a mensagem pregada? Esses dias eu estava vendo um vídeo, pastor, e um casal de homens que se casaram e se intitulam pastores, e pregando e dizendo assim: não, Deus te aceita do jeitinho que você é. Distorcem a palavra. E eu vou te dizer, eles usam a nossa Bíblia, porque o mestre deles é Satanás. E quando o diabo foi tentar Eva, o diabo chegou lá e falou para Eva: pode comer dessa fruta aí que eu vou te encher de riqueza, pode comer dessa fruta aí que eu vou fazer. Não, o diabo usa a palavra de Deus, só que ele distorce ela, e ela acaba comendo daquela fruta, e também o seu marido. O diabo não vai vir com a palavra dele contra nós, ele vem com a palavra, porque ele conhece essa palavra. Você acha que você conhece a Bíblia? É porque você não sabe o quanto Satanás conhece dessa palavra, ele só não obedece ela. Mas ele conhece, aí ele distorce. E a mensagem pregada nos dias de hoje é uma mensagem muitas das vezes distorcida. Aquilo que os nossos pais plantaram, nós estamos bagunçando. Nós não podemos bagunçar a colheita, nós não podemos bagunçar os frutos. Nós temos que continuar regando, para que quando chegar a hora da ceifa, os frutos estão lá diante do nosso Senhor. Está na mídia, nas redes sociais. A gente chora, pede a Deus. Quantos cantores aí que outrora cantavam para Deus, temiam a Deus, se desviaram, hoje estão no mundo lá fora, fazendo aquilo que agrada ao inimigo. Mas eu louvo a Deus por essa palavra, porque em cima do altar nunca vai faltar, nem que seja um, vai ter alguém. Nos dias de Acabe, apostasia em Israel. A Bíblia diz que Acabe se casa com Jezabel, e ao se casar com Jezabel, ele traz para dentro de Israel aquela mulher, e com ela os seus costumes. O jugo desigual, não tinha como dar certo. A Bíblia diz que ela traz para dentro de Israel altar de Baal, altar de Aserá, e começam a cultuar esses deuses dentro de Israel. E uma coisa, sabe como é que o diabo trabalha, irmão? O diabo não tem limitação de tempo. O diabo, quando tem um plano, ele quer fazer alguma coisa, ele é tranquilo, é devagarzinho. É aquele ditado popular, né, que fala assim: a água mole em pedra dura, ela vai batendo até furar a pedra. É devagarzinho, ele não tem pressa, ele vai com calma.
ele vai tranquilo. Aí as coisas começam a mudar no nosso meio. A Bíblia diz que agora Israel está dividido em dois pensamentos. Israel agora está olhando altar de Baal, altar de Aserá. Aí toda vez que chovia, Jezabel reunia o povo e dizia: vamos oferecer a Baal um sacrifício, porque a Baal está dando para nós a fertilidade da terra. E aquilo foi entrando na mente de muita gente, e o povo começou a acreditar que aquilo era verdade. Só que eu acabei de dizer, sempre vai ter um. Aí chega o Elias e fala assim: segundo a minha palavra, não vai chover mais sobre Israel. E o céu fechou. Elias sozinho começa agora a atrapalhar os planos do inimigo dentro de Israel. Lembra que eu disse que lá no altar de Abrão as aves vinham enxotar. As aves representam o diabo, e o diabo sempre tentou. Elias aparece e ele ficou conhecido no meio do povo como um perturbador de Israel. Altar do Senhor destruído, altar de Baal e Aserá levantado. Só que Elias chama o povo para um desafio e disse assim: vamos fazer um desafio. Vamos para onde? Vamos lá no Carmelo. Qual é o desafio, Elias? Elias olha e diz assim: Acabe, é muito simples. Reúne aí os profetas de Baal e de Aserá e nós vamos oferecer um sacrifício. Como assim, Elias? Nós vamos colocar a lenha, nós vamos colocar o animal em cima do altar, mas ninguém vai pôr fogo. Eles vão orar a Baal e eu vou orar ao Deus do céu. Aquele que responder com fogo é Deus sobre Israel. Os irmãos já sabem o final da história. Clamaram o dia inteiro e nada. Mas a Bíblia diz que quando era a hora do sacrifício da tarde, Elias se levantou, restaurou o altar. Pedra por pedra, 12 pedras, cada uma representando um dos filhos de Jacó, de Israel. Ele coloca em ordem de nascimento, pedra por pedra, coloca a lenha, prepara o animal, parte aquele animal, coloca tudo e diz: agora joga água. Quando aquilo estava encharcado, uma oração de 50 e poucas palavras, Deus abre o céu e joga fogo. Consumiu tudo. E o povo cai de rosto no chão e gritando: só o Senhor é Deus. Você quer ver a nação brasileira se curvar e dizer que só o Senhor é Deus? Sim ou não? Restaura o altar. Não, eu não estou falando do altar aqui não, tá, irmão? Eu estou falando do altar aqui, ó. Esse altar que bate 24 horas. Restaura esse altar. Coloca tudo em ordem dentro desse altar, para que o fogo do Senhor desça sobre a sua vida. As pessoas vão te olhar e vão dizer: só o Senhor é Deus. A Bíblia diz que um dia tinha um homem pregando no deserto, e esse homem era semelhante a Elias. O próprio Jesus disse que ele era o Elias que havia de vir, João Batista. João está pregando e dizendo ao povo assim: arrependei-vos e sede batizados. E eu digo para vocês que eu estou batizando com água para você se arrepender, mas está vindo um aí que é bem mais poderoso que eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se você prestar atenção no texto, o último animal que o Senhor pediu para Abraão era um pombinho. E a Bíblia vai dizer que quando Cristo é imergido na água, quando ele sobe, uma pomba desce sobre ele. Era o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Em cima do altar nunca vai faltar, irmão. Deus não perde para Satanás. A Bíblia diz que entre Malaquias e Mateus houve um
período chamado período interbíblico, de mais ou menos 400 anos, que não tinha palavra, não tinha profeta, não tinha nada. O povo estava em trevas, mas após o batismo, a Bíblia diz que Jesus atravessa para o outro lado do Jordão e ele vem pelas beiras da Galileia. E a Bíblia diz assim: o povo que estava sentado em trevas, na região da sombra da morte, viu uma grande luz, e para eles a luz raiou. E Jesus veio para dizer para Satanás: em cima do altar nunca vai faltar ninguém. Agora olhe bem para cá. A Bíblia diz que Jesus é levado no final do seu ministério a um monte chamado Gólgota, crucificado em forma de sacrifício ali por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, 40 dias depois, aproximadamente, ele é ascendido aos céus, e lá está à direita de Deus o Pai. Mas a Bíblia diz que antes dele subir, ele disse para os discípulos: porém digo para vocês, não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Porque havia uma promessa que foi proferida por Joel a mão de Deus: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Agora, irmãos, preste atenção. O que me chama a atenção é que no dia de Pentecoste, as pessoas vendo aquele movimento todo, pessoas cheias do poder de Deus, pessoas olhando para o irmão e falando assim: que língua de fogo é essa sobre a sua cabeça? Aí ele dizia: é porque você não viu aqui, está em cima da sua, ou a sua também tem. Aquilo foi um movimento de poder, e o povo que estava em Jerusalém, que era a festa dos Pentecostes, era muita gente, olharam e disseram: que vergonha, a essa hora do dia todo mundo bêbado. Aí Pedro agora não era mais o Pedro que arrancava a espada para resolver os problemas. Pedro agora ele arranca uma espada diferente. Ele não tira aquela mais da cintura, ele tira uma palavra lá do seu coração e disse: não tem ninguém bêbado aqui não. É cumprimento da palavra de Deus dita por Joel, que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Olha aqui, Pedro pensava que naquele momento já era os últimos dias, mas era o início da igreja do Senhor na terra, era o começo da igreja do Senhor na terra. Eu não julgo Pedro, eu não digo que Pedro está errado, não. É porque Pedro, irmãos, ele sabia, o tempo do homem na terra ele é transitório, e Pedro disse: eu sei que um dia eu vou morrer, para mim já é os últimos dias que o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne. O altar do Senhor continua tendo alguém. Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, enviarei um Consolador que é igualzinho a mim. Você talvez não sabe, você talvez ainda não caiu a ficha, você ainda talvez não percebeu. Aí você fica pensando: nossa, como Deus usou os apóstolos, nossa, como os tempos passados eram. É porque você não faz ideia do que Deus vai fazer através da sua vida. É porque você ainda não subiu a sua mente, não subiu ao seu coração aquilo que Deus preparou para fazer através da sua vida, meu irmão. Porque a Bíblia diz assim: nos últimos dias os sinais seguirão os que crêem. Como assim? Vai ter dia que você vai passar na rua, aí alguém vai correr atrás de ti e vai dizer assim: ei, vem cá, tem alguma coisa diferente em você? Como assim? Aí você passou por mim, toda a minha dor, toda a minha enfermidade, saiu tudo. O que aconteceu? Aí você chega, o Espírito Santo vai dizer: ele habita em mim, fecha essa coisa. Eu creio assim na palavra do Senhor. Não vai faltar ninguém em cima do altar, não vai faltar a palavra revelada, não vai faltar a manifestação do poder de Deus. Tem muitos altares sendo erguidos em nossos dias e adorando outros deuses, adorando outras coisas, mas ainda há lugares, ainda há igrejas que há um altar preparado para receber o fogo do Espírito Santo, para te incendiar, para que quando você, muitas das vezes, você é o único que serve a Deus na sua casa, e muitas das vezes você sai de casa e aqui é o único lugar que se encontra paz, alívio, mas vai com a palavra de Deus para você. Esse tempo
estão vindo aí fora vai calar a voz da igreja. Estão enganados, irmão. Estão enganados. Até Elias, tadinho de Elias um dia, depois de toda a façanha, ele corre para dentro de uma caverna. Ele se esconde. Aí Deus vai conversar com ele, vai dizer: Senhor, mas só eu que fiquei para me matar, eu não sou melhor que meus pais, só eu fiquei com o profeta. E Deus diz: quem disse, Elias? Tem 7.000 que eu preservei ainda. Tem 7.000 guardados, Elias. Tem 7.000 ainda guardados. E um detalhe: você vai abrir a Bíblia aqui, você não encontra esses 7.000 mencionados aqui, não. Tem gente que está escondido na sombra do Onipotente. E muitas das vezes o diabo maquina, planeja, e ele diz assim: agora vai dar certo. Só que ele está escondido na sombra do Altíssimo de madrugada, dizendo: Senhor, quebra toda a maldição do inimigo. Aí o diabo está tentando, dizendo: por que não vai? Por que não funciona? Por que não dá certo? Porque tem alguém de joelho lá no cantinho orando. E eu vou te dizer uma coisa, irmão: você de joelho, na vida, no altar com Deus, você é mais poderoso que o inferno inteiro. Você precisa crer nisso. O diabo vem com todo império contra nossas vidas, bramindo como um leão, querendo tragar. E aqui há mistério. E no mundo animal, quando um leão dá o seu bramido, é para espantar as presas, para ele ver aonde ele corre para pegar. Não. Quando o leão dá o seu bramido, é porque ele viu um leão mais forte que ele. Aí ele dá o bramido para intimidar aquele leão. Quando ele vem bramindo contra a sua vida, querendo tragar, que ele olha e vê o leão da tribo de Judá. Ele grita, ele rui, ele faz o que for, mas ele sabe que não pode contra a sua vida, porque maior é o que está com você do que o que está lá no mundo. Você precisa crer nessa palavra. Você precisa crer. Muitas pessoas olham para você e não dá nada. Acham que você é um simples em qualquer. Pedro, o mesmo do Pentecostes, na sua epístola ele diz assim: vós sois a nação eleita, o sacerdócio real de Cristo. O que é ser um sacerdote de Cristo? Um representante de Cristo. Já viu que todo país tem um embaixador? Às vezes sai uma notícia no jornal e fala assim: um embaixador brasileiro lá nos Estados Unidos, lá em tal país. O presidente da República, ele vai lá, visita, ele é o presidente da República. O senador vai lá, visita, é o senador, o governador, o deputado, visita. Foi, voltou, belezinha. Mas quando eles dizem assim: o embaixador brasileiro está vindo aqui, é como eles estivessem dizendo assim: a nação brasileira está vindo aqui. Porque o embaixador, ele representa uma nação inteira. Você é um representante de Cristo. Você representa um céu inteiro na terra. É por isso que foi cantado aqui hoje: seja feita a sua vontade na terra, assim como é no céu. O que vai prevalecer é a vontade de Deus, irmãos. Não se preocupe, vamos nessa força. Mas as coisas estão... está vindo uma lei, está vindo isso, não vai poder mais fazer isso nem aquilo. Conversa fiada. Maior é Deus em nossas vidas. Pode tentar calar a voz da igreja, mas não vai calar. E Jesus deixou bem claro no dia que cessou: gente, se vocês se calar, não tem problema, as pedras clamarão, as pedras vai falar. A vontade de Deus, ela não pode ser mudada. Ministério de intercessão, continue intercedendo. Continue intercedendo. O pastor falou aqui hoje: tem um galardão esperando por vocês lá em cima. Geração mais nova, que muitas das vezes tem timidez até de dar um abraço no irmão. Coloca para fora esse fogo que está aí dentro.
Muitas das vezes o pastor está precisando de alguém, eu preciso de um ou de outro, o irmão muitas das vezes fica com medo, eu não posso. Não, você pode, porque Cristo habita em você. Jesus falou uma coisa tão poderosa um dia para os discípulos, ele diz assim: olha, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Por que Jesus prega isso? Porque Jesus sabia que ele tinha um tempo na terra e ele veio como luz do mundo. Ele está pregando e já dando uma indireta para os discípulos: eu vou embora, mas a luz vai permanecer. A mesma luz que eu tenho, ela vai habitar através de vocês. Já viu? Às vezes a gente vem aqui pescar. Às vezes a gente está de noite na beira da lagoa e lá do outro lado a gente vê o foco de uma lanterna. Agora tem um pescador lá também. Assim é no mundo espiritual. Está em trevas. Alguém olha e fala: está vindo um crente lá, porque a sua luz incomoda, a sua luz é vista. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, coloque isso na sua cabeça. Às vezes você olha aqui para cima, vê o pastor, vê os obreiros, vê o ministério de louvor e uma timidez te incomoda, começa a olhar diferente, fala assim: daqui uns dias eu vou subir ali, daqui uns dias eu vou estar louvando ali, daqui uns dias eu vou estar pregando ali. Sabe que interessante? Muitas igrejas, a gente fica esperando do pastor para o rebanho crescer, não é assim? Não, o pastor tem que fazer, o pastor tem que ir na frente. Espera aí, irmão, quem gera ovelha é ovelha, o pastor só apacenta o rebanho. É você que tem a tarefa de ir lá e gerar. Como é que eu vou gerar uma ovelha? Com a sua vida. Não precisa nem ficar pregando demais, não. A pregação que as pessoas olham da sua vida, eles vão chegar e vai falar igual o Pedro: o que eu tenho que fazer para ser igual a você? Aí você vai estar com a palavra na ponta da língua: arrependei-vos e crede no Evangelho e sede batizado em nome de Jesus. Aí traz e fala: pastor, essa aqui eu ganhei lá na esquina, tá? Aí paciente. É assim que funciona e é assim que a obra do Senhor vai crescer nessa terra. E não permita que nenhuma filosofia do homem, filosofia de Satanás, das coisas lá fora, mude o seu pensamento. Você é peça fundamental no reino de Deus. Deus conta com cada um de vocês. Imagine só, vamos só imaginar. Baixa Verde, quando eu saí daqui, eu tinha 5 anos de idade, era pequenininho, cresceu demais. Imagine se cada um, eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje, tem mais de 50, né? Imagine se cada um dos irmãos, vamos pôr só por ano, tá, irmão? Vamos pôr por mês, não. Se cada um que está aqui hoje ganhar uma alma para Jesus, chega para toma vacina. Daí a pouco o pastor vai ter que comprar a casa do lado, a do outro, para abrir espaço para comportar tanta gente. O reino de Deus conta com você, irmãos. Você talvez está pensando que está fora da promessa. Não, você está de alguma forma em cima do altar. Talvez você hoje é a bezerra de 3 anos, que tem força, que tem vigor, que vamos. Pastor, vamos para o monte, bora. Vamos furar buraco para construir lá a igreja. Vamos lá mexer na cozinha, bora. Mas talvez seja aquele simples passarinho dizendo: mas hoje não dá, hoje eu não vou. Você está incluído em cima do altar, não tem como voltar atrás. E pelo amor de Deus, não olhe para trás. Muitas das vezes a gente ouve essa palavra e vem logo aquela passagem bíblica, né? Se a gente põe a mão no arado, a gente não deve olhar para trás, né? E quem olhar para trás, a Bíblia diz, o Senhor diz: a minha alma não tem prazer nele. O mundo deve conhecer.
Hoje tem uns tratores, né? Vai com aquele monte de disco, rapidinho, era uma terra inteira. Antigamente era um animal na frente e o homem com o arado atrás. Era uma cava na terra e ele ia. Se ele olhasse para trás, ó, errei, deixa eu voltar aqui. Não pode olhar para trás. Senão, ó, como é que vai plantar? Paulo, aflições da vida, perseguições, prisões, açoites. Meu alvo é Cristo. Eu sei que a coroa da justiça me está guardada. Pode te afligir, pode fazer o que for. Tem uma coroa reservada para você no céu. Enquanto esse dia não chega, trabalhe, oração, palavra, jejum, dedicação à obra. Isso tudo faz parte do reino, porque o reino dos céus já está entre nós. Jesus deixou isso bem claro quando expulsa o demônio daquele jovem. Jesus olha e diz: sai dele, demônio. E o povo diz: ele está expulsando o demônio porque ele tem Beelzebul. Jesus disse: que aí, gente? Uma casa dividida não prospera. Se Satanás agora está expulsando o demônio, o inferno dividiu, vai sucumbir. Mas se eu expulsei pelo poder do Espírito, é porque o reino dos céus chegou entre vós. O reino dos céus está entre nós e você faz parte dele. Eu faço parte dele. Então, vamos arregaçar as mangas. Às vezes você pode olhar e dizer, como alguns dizem lá no bairro onde moramos, tem muitas igrejas. Tem muita. É pregar todo dia. Mas sabe de um detalhe? Tem gente lá fora que não se converteu ainda. Porque no dia que você pregar para ele se rende aos pés de Jesus. Já passou pastor, já passou obreiro, já passou missionário, já passou um monte de nada. É isso que a Bíblia diz. Uns plantam, outros regam, mas alguém vai lá com simples e colhe. Assim funciona a obra do Senhor Jesus. Essa palavra seja para mim e para você nessa noite. Tá? Comece a orar. Não sei se você já faz parte de algum ministério da igreja.